Hoje recebi flores. Não era meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma tarde de bate-papo. Falaremos hoje de um tema bem atual, né? Falaremos sobre a violência doméstica, envolvendo aí as crianças, né? O que causa nas crianças essa violência, as consequências disso, a repercussão. E nós convidamos aí todos os nossos amigos e parceiros para assistirem conosco hoje, estarem conosco nessa tarde. Vamos dividir aqui as nossas opiniões com a nossa bancada, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas eu quero convidar você a curtir, né? E dar lá um clique lá no nosso sininho, para que você receba as notificações de todas as nossas lives futuras, que você possa ficar bem atualizado aí com os assuntos que estaremos tratando. Nós queremos dar boas-vindas aos concurseiros, agradecer a parceria da Monse Concurso, sejam bem-vindos aí aos nossos parceiros da Epitom, e eu sou Cleoneide, coordenadora da Epitom, e estamos hoje aqui numa bancada bem especial para falar desse tema tão importante para os nossos dias atuais. Está conosco hoje o capitão Lyndon Johnson, nosso parceiro de longa data, né? E a instituição tem a grata alegria de tê-lo como parceiro. Nós agradecemos muito ao capitão, ao 14º Batalhão. Leva, né, por favor, capitão, o nosso agradecimento, o nosso abraço lá, sabe, ao comandante, porque é uma parceria muito bacana e muito importante para nós, né, enquanto instituição, porque nós visamos também tratar de temas relevantes para a nossa comunidade, como vocês fazem. Então, essa parceria é muito bacana. E depois eu vou passar a palavra para você se apresentar. A Cláudia Castro, que é a secretária adjunta da Assistência Social, também parceira nossa da Epitom, né? Ela está sempre conosco nas atividades, também no enfrentamento aí de todos esses assuntos que falam da violência da criança, da mulher, do adolescente. E nós também agradecemos, Cláudia, por aceitar esse convite, por estar conosco hoje nessa tarde. E a Maria Helena, nossa psicóloga, parceira nossa, colaboradora nossa também da Epitom, vai falar também um pouquinho sobre a repercussão na vida das crianças e dos adolescentes, no caso das violências domésticas que nós vamos tratar aqui. Eu vou passar a palavra a vocês um pouquinho rapidamente para a gente já adentrar no assunto. Capitão? Eu vou deixar começar. Então vamos lá. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando de mais um tema atual, né? Impactante e que, infelizmente, né? Deixa aí consequências, né? Na vida, não só das crianças, mas na vida de quem está envolvido, né? Nessa situação. Principalmente em questão de ser o lar, de ser na família. Família são pessoas queridas, amadas, e isso
provoca, né, sentimentos assim bastante desagradáveis, não só para as crianças, mas todos que estão em volta. E em torno também, né, eu acredito que nós vamos estar aqui levando bastante informações em relação a como poder ajudar, né, essas famílias, essas pessoas que estão aí nesse momento passando por alguma situação de violência, né, doméstica, intrafamiliar. Nós vamos definir quais são, como que funciona, né, Cláudia? Muito obrigada, Cléo. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui novamente, ainda mais discutindo um tema que eu aprecio muito. É a minha prática de longos anos de trabalho. Falar desse tema é sempre importante, falar e falar muito, porque ainda há muitas dúvidas, há muitos mitos, muitos preconceitos. E a questão da violência para a mulher nesse contexto ela é muito complicada, porque há uma relação afetiva, né? Há uma história de amor por trás dessa violência, onde tem as crianças que estão ali presenciando tudo isso e às vezes não entendem o que está acontecendo. E ainda um pouco mais grave a situação dessa mulher, esposa e mãe, namorada e mãe, não seja qual for a relação, precisando proteger a criança, se proteger, muitas vezes não consegue sair dessa trama de violência. Então, hoje nós vamos bater um bate-papo bem agradável aqui. Agradecer a Cleoneide e a Epitom pelo convite, agradecer a Polícia Militar, sempre parceira da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, e deixar um abraço para todos vocês e agradecer a Monster também por essa parceria. Com certeza. Cleoneide, você fez um agradecimento, né, a nós, né, mas na verdade é nós que agradecemos a Polícia Militar poder fazer parte da discussão dessas câmaras temáticas, né, de grande importância, né. A violência doméstica ela envolve diretamente a criança e o adolescente e ele, a gente costuma dizer que ele é o futuro, é o cidadão futuro, né? E nós trabalhamos diretamente com isso. Então, para nós que é uma grande oportunidade. Quando o ofício da Epitom aportou no 14º, o comandante de imediato já me pediu para atendê-la, né? Porque ele tem ideia dessa importância que a Epitom tem nesse contexto. Eu até essa semana eu dividi uma experiência até com os nossos participantes, né? Eu conversando com minha filha a respeito da participação na sociedade, né? Nós não podemos calar, não podemos assumir um lugar de comodidade, ficar inerte, observar as questões e não participar disso. E isso aí você faz muito bem, né? Você chama a bala quem pode ajudar. Então, assim, é uma satisfação poder estar aqui, contribuir, discutir o tema, muito mais discutir, né? Buscar caminhos que a gente possa melhorar, mitigar a violência, né? Eu costumo dizer que violência a gente não combate, né? Violência a gente tem que prevenir, né? Então, o comandante, o tenente-coronel Lemos Dias pede para agradecer e se coloca à disposição da senhora sempre que possível. A parceria nossa, ela é para sempre, né? Pode continuar contando com a gente, viu? Nossa, muito feliz, muito obrigada mesmo, porque, como o senhor disse, são assuntos que nós precisamos discutir, não tem como sair fora deles, né? A gente precisa estar abordando esses temas diariamente para que a sociedade comece também a questionar, né? Por que altos índices? Então, o que fazer? Então, nós precisamos, né, a nossa intenção enquanto instituição é exatamente essa, é levantar esses assuntos que realmente impactam a nossa sociedade, né? A violência, infelizmente, é um fenômeno que nós estamos vivenciando ele em várias etapas, em várias áreas, em várias faixas, criança, adolescência, mulheres, né? Então, assim, é um assunto que tem que ser discutido, né? O Brasil hoje é o 5º país no ranking mundial de violência contra a mulher. Isso é um dado, assim, assombroso, né? E que exatamente por ser tão assombroso, tão terrível, é que nós precisamos trazer a discussão para o nosso público, né? Para que eles conheçam a realidade. E eu penso que só a partir do momento que nós começamos a falar de determinado assunto é que vai começar a incomodar, né? Então, se nós falamos que hoje nós vivenciamos fatos, fenômenos como violência doméstica, como violência criança e adolescente, isso começa a incomodar a sociedade. E aí nós podemos traçar um caminho para resolver o problema, né? Não tenho aqui a ilusão de que vamos resolver todos os problemas. Não é isso. Mas pelo menos começar a traçar um caminho para se chegar a um local, a um lugar seguro,
né? E eu queria trazer alguns dados aqui que eu achei bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. É que em 2014, lá no Congo, eles vivenciaram uma alta super grande de violência na época do Ebola. No Brasil, em 2016, quando nós tivemos aquele surto de Zika, nós vivenciamos também uma alta de violência doméstica. E nós estamos num momento agora de pandemia que novamente se apresenta, não só no Brasil, mas aí eu quero dizer que é em termos mundiais, em que este número também se apresenta altíssimo. Só para vocês terem ideia, alguns dados que eu coletei, no Rio Grande do Norte, o Observatório de Violência, ele registrou no mês de março um aumento de 258% de registro de denúncia de violência doméstica no Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, os dados do Tribunal de Justiça apontaram 50% de aumento. E em São Paulo, chegou a 51% as prisões em flagrante. Então, são dados que, além de serem mundiais, eles são também inerentes ao nosso país. Nós estamos vivenciando isso no Brasil. E a nossa preocupação é exatamente trazer o quê? A criança que vive nesse contexto, né? Nós sabemos que temos aí, vamos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha daqui a pouquinho, né? Mas nós precisamos trazer a criança para dentro desse contexto de violência doméstica. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? E aí, o que é violência doméstica? Cláudia, você podia tentar explicar para nós? O que é violência doméstica? A gente tem que entender o seguinte, a violência doméstica, o nome já diz, doméstico, é ambiente doméstico. As pessoas entendem que a Lei Maria da Penha é só para relação afetiva homem e mulher. Mas não, por causa de mãe com seus filhos, irmão com irmã. É um crime que tem a ver com as relações familiares no ambiente da casa, né? Então, por isso a gente diz violência doméstica. Não é uma violência, falando de uma forma bem clara para todos entenderem, não é uma violência urbana que acontece, né, na rua, na escola, numa festa à noite. É uma violência que acontece com pessoas que coabitam ali a mesma família, laços familiares, laços, né, às vezes não consanguíneos, mas laços afetivos, então por isso a violência doméstica. O que causa essa violência doméstica é uma discussão bem complexa, né? A gente costuma dizer, o primeiro fator é a cultura. O Brasil é um país, culturalmente, isso desde a época da colonização, um país que veio do patriarcado, do coronelismo, né? Então é um país machista. Não machista no sentido pejorativo, no sentido mesmo do homem ele ter um poder maior que a mulher, inclusive a questão mesmo de força física, de poder, relação de poder. E aí muitas mulheres também entendem dessa forma, que ela tem que aceitar que a violência é normal. E aí, vindo para o nosso assunto, que é a criança ou o adolescente nesse contexto, é muito complexo. Por quê? Vou falar algumas experiências que eu já tive, atendendo mulheres vítimas de violência. Elas têm sempre uma forma de tentar buscar, né, respostas para justificar aquela violência. É muito comum você ouvir, ele é um bom homem, ele é trabalhador, ele é excelente pai. E aí a gente pergunta, mas ele é bom homem, bom trabalhador, excelente pai, e por que ele é violento? Não, mas é só comigo. Né? Então, sempre justifica. Ou então, não, é só quando ele bebe. Né? Ele não é assim. Ou então, a gente escuta, ele não está bem, ele está depressivo, ele está doente. Então, a mulher tem uma tendência a querer justificar aquela postura violenta, até mesmo pela questão afetiva, né? É comum isso. Só que, muitas vezes, ela não percebe que a criança ou adolescente que está ali presenciando toda aquela violência está sendo mais violada do que ela. Recentemente, nós estamos atendendo um caso que é bem clássico. Essa mulher, ela tem certeza que ela pode ajudar o marido, porque ele não era assim. Ele não era assim na fase de namoro, né? Mas hoje ele é assim, casado. Mas ela tem certeza que ela pode ajudar, ela não quer tomar nenhuma providência, ela não quer fazer boletim de ocorrência, ela não quer procurar a delegacia da mulher, ela não quer, porque ela tem certeza que ela pode ajudar esse marido. E ele vem só piorando, com crianças muito novas dentro de casa. E as crianças já estão dando sinal de adoecimento, né, por presenciar as situações.
E nós, enquanto assistência social, um pouco diferente, né, das outras políticas, nós, enquanto assistência social, a gente tem o papel de tentar compreender, né, o contexto dessa mulher ali com essas crianças e adolescentes e tentar, no tempo dessa mulher, mostrar para ela que aquilo não está certo. Mas, quando tem crianças envolvidas, a gente passa por uma situação um pouco mais complexa. A gente precisa mostrar àquela mulher que o fato dela não tomar providência pode acarretar numa retirada das crianças. E isso é a coisa mais cruel que se faz. Eu já participei de alguns momentos desse, é muito triste, principalmente porque o Brasil tem uma política de proteção que, ao meu ver, opinião minha, Cláudia, é uma proteção violadora. Você retira a criança e adolescente do ambiente, deixa o agressor lá e ele vai para uma instituição fechada. Né? Isso daí é uma discussão maior, mas, ao meu ver, isso faz estragos enormes. Então, já vivenciei algumas vezes de crianças serem retiradas da casa pelo conselho tutelar, pelo juiz, em função da violência que era contra a mãe, e as crianças estavam sofrendo uma violência psicológica, né? Depois a Marilena pode falar melhor, e acabou acarretando na retirada das crianças, e aí essa mulher cai a ficha. E aí é um processo muito doloroso, porque ela começa a perceber que ela colocou os filhos em risco, mas não foi uma coisa intencional. Então, essa questão da violência contra a mulher, ela tem que ser vista de uma forma muito delicada, com muito cuidado. E eu estou falando aqui das mulheres que são vítimas. Porque existe o outro lado da lei de pessoas que não têm caráter e usam a lei de forma errada. Mulheres que querem vingar do parceiro e aí criam cenários de violência. Mas a gente conversa muito sobre isso, a Polícia Militar, a gente estima que isso seja 30%. Então, de 10 mulheres que são vítimas, 3 podem estar fantasiando uma violência para seu próprio benefício. Para usar como justificativo para alguma situação. Para alguma situação, ou guarda, retirar a criança, para penalizar esse homem. A gente já viu situações assim que o homem era quase vítima da mulher, mas isso é a minoria, isso não é a maioria. Mas, vai cair na minha cabeça? Não vai. É ao vivo, né? A gente é ao vivo assim mesmo. Então, essa mulher... Na verdade, já havia previsão para isso. Né? Fizemos previsão, né? Mas ainda bem que vocês estavam preparados. Eu já fiz Então, voltando a onde eu estava, estamos falando aqui das mulheres que realmente são vítimas, né? Nós não vamos deixar essas mulheres que não são de lado. Vamos falar de quem é vítima. É muito delicado, porque o nosso papel da assistência social é no tempo da mulher. E aí, você estava falando a questão dos dados, é uma coisa que vem preocupando muito a Secretaria de Assistência Social, por quê? A gente imagina, né, a gente não pode falar, eu tenho certeza, mas a gente imagina que muitos desses dados estão subnotificados. Isso, eu ia pegar nesse ponto aí sobre a subnotificação. Eu sei que Minas Gerais está melhor que esses estados que você falou aí, porque eu acompanho, eu sei que na nossa cidade também está, mas a gente até conversa muito sobre isso, né, capitão? Sobre essa questão, aumentou, não aumentou, os dados provam que não aumentou, mas a gente sabe que há uma subnotificação não por falta do serviço, mas porque a mulher está dentro de casa com esse agressor e ela tem sentido dificuldade de tomar uma postura, apesar de existirem hoje vários mecanismos. Inclusive algumas lojas, né, na internet, no site, com botão de pânico para essa mulher fazer a denúncia. Então, hoje, com a pandemia, foram se criando várias estratégias para essa mulher poder pedir ajuda. Né, os vídeos aí com cartazinho, a própria Polícia Militar fez alguns vídeos, Avon, Natura, várias lojas colocando botão de pânico nos sites. Eu tenho um vídeo de maquiagem, ensinando a mulher a maquiar e no meio fala, está precisando de ajuda, então tem várias... Mas, às vezes, não chega para todo mundo. E as pessoas pensam também que essa violência ela está só nas famílias mais vulneráveis. Não, a violência ela é de gênero. Mulher, homem, relação, né? Homem-mulher. Não é uma questão de classe, né? de dinheiro, é um crime de gênero mesmo. Então, essa situação, a gente não sabe até que ponto esses dados são reais, né? A gente vai saber depois da pandemia. Né? A gente tem percebido na assistência social uma queda brusca nisso. A gente fez levantamento nos serviços, no Conselho Tutelar, e as denúncias caíram muito. Mas nós, da assistência social, temos um receio de dizer, que ótimo, baixou a violência. A gente tem quase certeza que isso é pelo próprio confinamento, isolamento. Agora, com as coisas voltando a abrir, nós vamos ver durante os próximos 3 meses como que isso vai se dar. Mas até o momento ainda é uma incógnita. Capitão, você quer comentar? Na verdade, é interessante essa fala. Quando você fala da violência doméstica contra a criança, o Instituto Maria da Penha está sofrendo algumas atualizações. A lei é assim, né? A lei vai se adequando ao comportamento da sociedade.
E hoje há um entendimento que a violência doméstica contra criança e adolescente específica. É naqueles casos em que a família, os pais, ele é omisso na educação, ele é omisso no cuidado, isso hoje já é considerado uma violência doméstica contra a criança e adolescente. Outra coisa, Janete, a Cláudia fez uma colocação a respeito do estado de Minas Gerais. Há um registro de queda, a última vez que nós atualizamos estava em coisa de 11% de queda, né? Mas nas visitas que nós fizemos com a nossa patrulha de violência doméstica, a gente percebeu também que na questão da pandemia, a dependência econômica ela foi determinante em alguns momentos para que a mulher não fizesse a denúncia. Sim. Olha, se ela já vivia um problema financeiro, dependência antes da pandemia, imagina agora com os filhos, né? Então a gente percebeu que em alguns casos também, não estou dizendo que ele foi determinante, mas acaba impactando, ele retarda aí a ação da mulher na questão da denúncia, né? É importante. E outra coisa, Nix, aqui como o lugar é bom para isso, né? Das percepções nossas do dia a dia, e a labuta diária, a rua, no sentido do trato com a comunidade, ela nos dá essas visões, né? Imagina que hoje nós temos cidadãos sendo formados, a Polícia Militar ela não adota o conceito que a violência doméstica ela vem de um machismo, o nosso serviço não foi oferecido em cima de um pensamento só. O nosso serviço é oferecido em cima de uma percepção de violência que tem que ser tratada. Mas o que a gente percebe? É que tem cidadãos sendo formados agora com essa ideia de que o homem que manda, de que eu sou o dono da relação, ainda, né? Você pega jovens hoje, garotos aí de 17, 18 anos, que quando ele se refere à namorada dele, fala a minha mulher. Né? Eu até usei, não é minha mulher, né? A minha mulher, né? E a gente tem a oportunidade, às vezes, de verificar, quando é permitido o acesso a mídias, a celulares, de intervenções, dentro da lei, evidentemente, né? A gente percebe esses comentários, né? Na verdade, algumas mulheres se colocando como propriedade de alguns indivíduos, né? Você tem um conceito hoje em determinadas comunidades, que a mulher, se aquela garota ela for mulher de um traficante, ela tem um poder paralelo, ela é submissa a ele manda, mas em cima das demais ela tem um poder. Eu fico imaginando o filho, a criança que vai nascer dessa relação e como é que nós vamos perpetuar essa questão da violência, né? E outra atualização que a lei tem sofrido, eu acho importante isso, e essa Câmara temática, como outros também, ela tem esse viés, é de nós tratarmos não só a mulher que foi vítima da violência doméstica, mas voltar o olhar para a criança que vive. A família é o primeiro lugar, o ambiente mais seguro que a criança sente. Imagina quando isso tende a ruir as expectativas, né? Nós estamos falando do Setembro Amarelo aqui, e eu li a respeito que as questões familiares impactam, né? Na questão do aumento do autoextermínio. Então é importante que a lei sofra essa atualização também, um olhar específico para o homem causador da violência doméstica, né? Um olhar específico para a criança que é um partícipe daquela situação toda ali, para que, sim, eu acho que no primeiro momento ela foi muito eficiente em trazer à tona, né? Em se fazer ver a questão da violência nos primeiros anos dela, mas eu acho que agora começa a ser atualizado nesse sentido, de voltar o olhar para os demais atores, né? Nem sempre o homem é violento porque ele quer. Eu não estou falando aqui na condição de homem, não isso, né? Não é percepção nossa, né? Mas ele é violento porque tem uma patologia, ele é violento porque ele é dependente químico, ele é violento porque tem exatamente. O olhar para a lei precisa ser dessa forma, a gente precisa caminhar para que ela possa, mais uma vez, não combatendo. Ir lá prender o autor, uma medida protetiva, cumprir o mandado de busca e prisão, essa é a parte mais fácil dela. Né? Agora, tratar ela. Fazer com que aquilo não fique um círculo vicioso, e eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu quero só acrescentar uma situação na fala dele. Hoje, até o judiciário já vem com um novo olhar. A gente vem discutindo a rede, né, de violência contra a mulher aqui em Patinhas, já tem uns 4 anos aí, participando dessa rede a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Prevenção, que é do Estado. E a gente, eu lembro de uma conversa com o promotor, que ele não está em Patinhas mais, mas ele esteve no início, o Dr. Matheus, quando ele disse assim, o que vocês acham que precisa para melhorar essa situação? E a gente falou, na época, tratar o agressor. Porque dessas mulheres que são vítimas de violência, a grande maioria delas não querem desfazer uma família, elas querem cessar o ciclo de violência. Então, hoje, nós estamos tentando, um projeto ainda embrionário, mas tentando criar um mecanismo de atendimento para esse agressor até via judiciário. O juiz vem encabeçando isso aqui em Patinga.
E tem a situação que ele falou sobre, deixar bem claro aqui, gente, que ninguém nasce violento, né? A violência, ela vem do meio que a pessoa vive, né? Quando não é uma questão de patologia ou não é uma questão de uso de álcool e droga, é uma questão de meio, né, de contexto. E aí muitos desses homens, eu já tive oportunidade de atender alguns agressores, e eu nunca me esqueço de um que eu atendi há uns 7 anos atrás, quando eu pedi a esposa se eu podia atender, o agressor, ela disse que sim, lá tinham 3 filhos, os meninos falavam que o pai era muito bom, que eles ficavam muito tristes quando tinha violência, eu pedi para atendê-lo, e ele veio. E aí chegou um senhor, um grandão, tudo muito humilde, e falou assim para mim, falei, olha, não estou para julgar o senhor, eu quero ouvir o senhor. Ele começou a chorar. Ele chorou muito, né, eu esperei ele se acalmar, e ele me contou como ele foi criado. E assim, ele foi criado de uma forma extremamente violenta. E ele dizia para a gente que na hora do ímpeto de agredir a esposa, ele não sabia o que acontecia com ele. Ele tinha uma raiva, né, uma raiva de tudo que ele viveu, e depois ele ficava muito arrependido. Então a gente atendeu essa família, fez uma intervenção de saúde mental, tanto ele quanto ela foram atendidos por longa data, as crianças foram atendidas também, e eles estão bem, isso já tem 8 anos. Acabou, cessou. Então, o nosso objetivo na assistência social não é separar ninguém, é tentar cessar o ciclo de violência, porque a gente tem certeza por experiência prática que é cíclico. Se a gente não romper esse ciclo, ele vai perpetuar pelo filho do filho, vai geração até geração. E romper esse ciclo é difícil, porque alguns homens que tiveram uma infância muito violenta, de duas uma, ou eles vão ser muito violentos, ou eles vão ter pavor de violência. E quase sempre eles são muito violentos. E sem perceber, porque eles aprenderam que aquela é a forma de amar, é a forma de disciplinar, é a forma de corrigir. E aí, quando o homem ele foi criado, muitas vezes, por um pai que mandava na mãe, que mandava na filha, e ele quer fazer a mesma coisa, essa mulher fala, o primeiro não, é onde começam os problemas. E, no meio disso tudo, crianças e adolescentes que estão assistindo e vão repetir esse ciclo. As meninas vão ser submissas e os meninos vão ser, as que ele falou aí, o dono do poder. Né? E isso, a nossa luta diária é conseguir romper esse ciclo. Uma coisa assim, muito importante, né, Cláudia, que você falou, que é a questão do ciclo. Por que isso acontece, né? Uma criança que presencia uma discussão, o que ela absorve daquilo ali? Ela entende que é brigando que se resolve os problemas. Então, quando surgir uma questão que isso às vezes na escola, com um coleguinha, que ela tiver um problema para resolver, ela já vai partir para repetir aquele comportamento, né? A violência ela é um comportamento resposta de uma emoção que não foi trabalhada. Então, é aquele impulso, ele age por impulso. Por quê? Porque ele tem uma questão para resolver, mas ele não tem habilidade para resolver essa emoção. E aí ele parte para essa agressão. Então, assim, a criança que vive, né, em lares que tem esse tipo de violência, ela aprende que é assim que se resolve as questões. Então, ela acaba, muitas vezes, reproduzindo esse problema. Agora, é um problema muito sério em relação à família, porque ela está envolvida emocionalmente ali por laços de amor. Aí imagine uma criança que às vezes, ou um adolescente que presencia uma violência física e ela precisa pedir socorro, precisa pedir ajuda. Como que ela vai fazer? Ou eu ligo para a polícia, eu vou ficar sem um pai ou a mãe. E aí mas se eu não ligar, minha mãe pode sofrer consequências piores. Então, assim, é uma situação muito delicada para essa criança, principalmente quando ela tem que agir. Quando ela é muito pequenininha, ela ainda não tem aquela habilidade, ela não entende o que está acontecendo ali. Então, ela fica ali um pouco confusa e ela pode se sentir que aquela situação está acontecendo por causa dela. Alguma coisa com ela. Quase sempre ela o que eu fiz de errado, né? Então, assim, a gente escuta relatos, eu não pedi para nascer. Por quê? De repente aconteceu alguma coisa ali que ela entendeu que ela que foi a causadora daquela situação. Então, talvez uma forma, né, de trabalhar essa defesa e esse empoderamento da mulher, que a gente precisa realmente trabalhar, batalhar por isso, é a questão de defender aquela criança. Porque se a mulher não consegue fazer por ela faça pelo filho, ela faça pelaquela criança que está ali.
nem para evitar uma situação maior, mais complicada, né? Então, talvez se ela precisa de ajuda, né? Nós precisamos, a mulher, ela vem de uma situação que ela é entendida como que ela é submissa, então ela está crescendo ali nesse contexto. E, infelizmente, isso é muito atual. O homem, ele entende, né, que ele tem um poder maior, na verdade não tem. E toda forma de violência tem uma relação de poder. Né? É poder financeiro, né? É poder, às vezes, até emocional. Né? A mulher é muito apaixonada, né? E ela tem medo de perder aquele amor. Então, ele se sente poderoso por isso também. E aí ele começa a agir. Se ele não teve, né, não trabalhou essas emoções, não teve uma vivência, uma relação afetiva, familiar, ele vai produzir aquela situação. Então, a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso, principalmente em relação à criança, porque a criança ela vai se comportar, ela vai falar de uma forma, né, que a gente precisa entender o que está acontecendo para poder ajudar. E é engraçado que pesquisas apontam que o trauma para essa criança que presencia situações de violência, independe se é uma violência muito agressiva, muito grave, muito séria, ou se é até uma violência verbal. O trauma para ela, o sofrimento para ela é semelhante. Então, quer dizer, ela sofre, às vezes, por uma fala inadequada, né, por uma situação, às vezes, ali, que não gerou essa violência física, né, mas ela sofre quase da mesma forma como se fosse uma violência ali que tivesse uma agressão maior, uma situação maior. Então, olha só como nem que a gente precisa trabalhar com o cuidado dessas questões. Tem uma outra questão, Marilena, você estava falando, estou me lembrando, eu fiz um curso uma vez com uma professora, ela fez um mestrado em psicologia social, e a tese dela foi os contos infantis clássicos. E ela dizendo como que as meninas foram criadas num universo que o homem era o herói, que o homem ia protegê-la, que o príncipe chega e beija a mocinha que está desmaiada, né? O príncipe, todas as histórias, existe a figura masculina que salva. Então, essa mulher, ela é criada dentro de um contexto que ela precisa de um salvador. E isso, para nós, mulheres, é muito difícil, porque isso, ele vai... O nosso emocional, ele vai ficar ali, transitando, na mesma hora que eu me sinto insegura, eu preciso desse herói, mas peraí, eu sou uma pessoa independente. E aí, isso, se você for conversar com as mulheres, né, que são mais da nossa época, principalmente, você vê, claro, isso, mas eu preciso do meu marido. Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai me proteger? E muitas vezes as pessoas entendem isso como a questão financeira, e existe a questão financeira, mas muito mais que a financeira, existe a dependência emocional, afetiva. Porque nós aprendemos que todas nós precisamos do príncipe no cavalo branco, que tem a espada, que vai salvar. E aí nós temos que ver qual o contexto da história que foi escrita as nossas histórias infantis, que até hoje perpetuam. E aí, parece uma coisa meio louca que ela estava falando no curso, mas era muito pertinente. Ela contando que, como desde criancinha, se você for observar um menino e uma menina, você já observa ali um menino pequenininho. Eu estava vendo isso agora, no final de semana. Eu estava com meu sobrinho de 3 anos, a gente estava no lugar de uma menininha lá pequenininha. Ele o tempo todo ia para essa menininha protegendo a menininha. Isso já está no inconsciente coletivo da sociedade, das pessoas, da constituição das pessoas. E não que a gente vá, e aí eu quero deixar muito claro aqui que o nosso papel não é, existem os papéis do homem, os papéis da mulher, isso, né, são definidos, existem os papéis, a questão biológica, tudo isso. Mas existe também uma situação que é construída assim, que a menina nova já está ali pensando que ela vai ter que casar com o homem que vai salvar, não. E aí fica difícil quando você vê que você conheceu lá o seu herói. Isso é muito claro para a gente na assistência social. A maioria das vítimas de violência, ela tem os mesmos perfis. Elas são carentes, a grande maioria, elas vêm de uma criação, né, de falta de... Até mesmo da relação com o pai conturbada, porque a relação com o pai, ela determina muitas coisas, e para o menino com a mãe, a gente sempre brinca com as mulheres que elas vão criar os violentos de amanhã, ou vão criar os educados de amanhã. Né? E aí você vê, aquela mulher carente, ela sempre vai conhecer um cara que ela quer o quê? Ela precisa de um porto seguro. Porque ela se sente, né, náufraga ali. Ela vai conhecer esse homem e ele vai suprir as necessidades dela de uma forma que
Ele começa primeiro, ele vai amá-la loucamente em 2 semanas, em 3 semanas. Ninguém ama ninguém loucamente em 2, 3 semanas. E esse homem começa com um amor assim, que completa todas as arestas da vida dessa mulher, né? Ele cuida da roupa dela, ele cuida da alimentação dela, ele cuida do que ela vai falar, com quem ela vai conversar. E ela se sente cuidada, ela se sente amada, porque ela não teve isso. Lá na infância ela não teve uma proteção, né, que ela precisava. Então ela encontrou ali naquele homem esse porto seguro. E daí começa, e no começo isso é confortável, gente, isso é bom, né? Nossa, ele me cuida, ele me ama, que maravilha. Se a pessoa é carente, ela vai embarcar mesmo. Só que a partir do momento que essa mulher faz o primeiro não para esse homem, que não tem limite, que foi acostumado a ser o homem que manda, começam os problemas. E aí começa um grito, né? Não começa no soco, começa com um grito, depois começa com um sujigão, depois um empurrão, aí vai para a violência física. Às vezes nem a física acontece. Às vezes fica só na psicológica, que é mais devastadora que a física às vezes. Já tem de mulheres que estavam assim, né, falando aqui de uma forma bem pejorativa, como pano de chão, de tão mal que elas estavam, e nunca tinha levado um tapa do homem, só psicológico. Né, destrói ali a pessoa, né? E aí depois que ele percebe, vamos voltar ao caso da violência física, quando tem violência física, depois que ele percebe que ela assustou, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir perdão, ele só queria o melhor para ela, você me deixou nervoso, foi você que fez isso. E a mulher acredita. Eu já vi mulher falar assim, olha, mas eu mereci porque eu não fiz o que ele queria comer isso, eu fiz aquilo. Eu já vi mulher falando isso. E aí vem a fase da lua de mel, começa tudo de novo e por aí vai. E aí, quando a criança está nesse meio, o que acontece? Como a Maria Helena já falou muito bem, a criança se sente culpada, crianças já falaram para mim, o papai briga com a mamãe por minha causa, crianças muito novas. E aí tem uma outra agravante. Muitas vezes a agressão nessa mulher passa para essa criança. Sim. No momento ali de briga. E quando a gente vai atender os nossos adolescentes, que são adolescentes que as pessoas dizem problemáticos, entre aspas, eles não são problemáticos, eles foram criados assim, você vai ver por trás daquele adolescente tem uma agressão enorme, né, histórica ali, todo mundo bate todo mundo, uma violência enorme. Então, assim, a gente precisa, é muito difícil a gente falar isso, porque às vezes as pessoas que estão fora desse contexto não conseguem compreender isso. Você está querendo, você tem que social, eu quero mudar a infância. Eu não quero mudar a infância. A menina ela pode brincar do que ela quiser, e o menino também, entendeu? Porque às vezes as pessoas deturpam muito as coisas. A menina só pode brincar com a boneca, o menino só com o carrinho, mas nada. Então, não, você tem que obedecer seu irmãozinho. Seu irmãozinho manda em você. Por que o irmãozinho manda nela? Vocês são filhos. Tem uma frase que acontece muito em contexto familiar, é assim, o seu irmão pode ir, você não. Lá não é lugar para menina, e aí já vai com esse perfil de que, né, os homens podem e as mulheres não. Então, é uma forma de educar equivocada. O menino pode ir em determinado lugar? Pode, né? Por quê? Por causa disso, mas não comparar, porque ele é homem e você é mulher. Né? Existem atividades, sim, né, que os homens fazem mais que mulheres, apesar de que hoje não tem com tanta frequência essa questão relativa a papéis, né? Esse é só o papel do homem, esse é só o papel da mulher, mas uma fala muito perigosa, né? A menina não pode sentar dessa forma, o menino tem que... então, esses cuidados a gente precisa ter nesse contexto aí dessa relação, principalmente quando se fala de violência e tudo mais. E tem uma outra questão também que eu acho bastante relevante, é a questão da violência doméstica, onde a menina, né, ela passa também a ser vítima, como a mãe, inclusive ser vítima sexual, né? Se naquele contexto ali tiver uma violência sexual, a menina ela pode ser envolvida, exatamente. E eu ia até falar sobre isso, porque nós temos que entender que a violência doméstica não é só a agressão, né, física. Nós temos a agressão física, a violência sexual, nós temos a violência que ela... A patrimonial. Isso, patrimonial, verbal, né, a chantagem moral, todos esses são violência. E o que eu queria, pegando o seu gancho aí, quando você fala do perfil, é que a gente precisa entender que não existe um perfil específico de uma mulher vítima de violência, porque a violência perpassa não tem questão de cor,
não tem questão financeira envolvida, não tem questão da idade. Não existe um perfil específico de mulher vítima de violência. A violência é mulher, né? Então ela perpassa por várias questões. Independe. E muitas vezes, quando a mulher é de uma classe mais alta, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque essa mulher é culpada por todos da família por ser responsável da violência, né? E só uma coisa que a Marília estava falando, é tão importante essa questão da criança, quando você vai explicar uma criança, porque educar dá trabalho, né? Quando você educa, bater é fácil, bateu pronto, mas educar de verdade dá trabalho. Eu me recordo de um fato, uma vez eu tenho 2 filhos homens, né? 2 meninos. E quando ele Bater tinha... educa, claro. Bater educa? Bater educa? Não, eu sou contra, né? Bater não educa. Não, bater não, eu nunca bati. Eu sou contra, totalmente contra. Não, você só educar dá trabalho no diálogo, né? Conversando e repetindo, né? Educa repetindo. O meu filho de 7 anos chegou em casa uma vez muito aborrecido, muito choroso, e eu fui, o que aconteceu? Da escola. Ele falou assim, mãe, a menina me bateu, uma menina que era bem levadinha, ela me bate sempre, a professora vai falar, eu revidei hoje. E eu sempre ensinei os meus filhos a não revidar, mas né, você não tem controle de tudo. E ele falou, eu revidei hoje, bati nela, a professora veio falar para mim que homem não bate em mulher. Mas por que ela pode bater em mim? E ele era uma criança de 7 anos, ele não entende homem bater em mulher. Né? Então, assim, a professora foi um pouco infeliz, a professora falou, olha, não pode bater em ninguém, né? Porque a gente tem que ser contra a violência de todo mundo, né? Não só contra homens e mulheres, ninguém deve bater em ninguém. E eu fui explicar para ele, o menino tinha 7 anos, eu fui explicar, olha, vou ter que explicar para ele por que existe uma lei. Porque ele falava, mas só tem uma lei, chorando, só tem uma lei da mulher, não tem lei de homem, mas ela me bate toda hora. Entendeu? Então, assim, essas coisas que às vezes a gente faz sem perceber, você precisa consertar depois. Quer dizer, eu consegui chegar em casa e falar, olha, não, ninguém deve bater em ninguém, né? Agressão física não resolve nada. Mas então tem essas questões que precisam ser conversadas. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho também. Como que é para a polícia essa questão quando a violência não é física? Vocês conseguem identificar? Antes de eu responder a pergunta da Cláudia, né? Como a live ela permite isso, eu até gostaria que quem estivesse nos assistindo, a maioria das vezes eu vou estar falando pela instituição. Estou fardado, tenho uma função pública, né? Mas não tem como, às vezes, deixar de colocar aqui alguns pensamentos, né? Algumas percepções pessoais, né? Eu acho que o melhor caminho para isso é melhorar o ser, então, né? Já que a gente tem esse esse universo de interpretações equivocadas, né? É melhorar o ser homem, melhorar o ser mulher, né? Cada um, a gente, já que a sociedade tem os seus papéis talvez não definidos, né? Mas com abrangência, com papéis repensados, né? Caminhar para isso, para essa educação dentro do seu papel, dentro da relação, né? Enquanto não se melhorar o ser, Cleonide, né? Acho que isso não vai melhorar a formação do ser. A violência doméstica, ela começa a eclodir dentro da casa, dentro do seio familiar. Eu digo casa não só no sentido geográfico físico, né? Mas dentro do seio familiar. Mas em um determinado momento, ela vai se materializar lá fora. Né? Daí muito comum nas nossas intervenções, eu já disse isso em outras oportunidades, você conversa com aquela pessoa que está sendo alvo do nosso serviço, às vezes como preso, como uma própria vítima, uma testemunha, e numa fala, numa entrevista, você percebe que ele já foi vítima de violência doméstica, ou participou do ambiente, ou seja, a violência familiar, ela transcendendo, né, indo lá para fora o cidadão sendo violento. A Polícia Militar, Cláudia, dentro do serviço que é oferecido pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, aquela escutativa que faz parte do protocolo dos militares que são capacitados, que são treinados para isso, lá tem sim ferramentas para você identificar essa questão da violência psicológica, econômica, financeira, né? Agora, evidentemente que passa muito pela vontade da pessoa, da mulher que está sendo vítima, né? O policial militar ele precisa de uma segurança jurídica, sobretudo quando você tem uma série de patrulhas, né? Ou você tem uma lei de abuso de autoridade, precisa realmente ter mesmo, né? A gente não é contra a lei, mas você tem que ter uma segurança jurídica para trabalhar isso, para você não trazer para o mundo, o direito fala que as coisas só estão no mundo quando ele entra nos autos, né? Para você não trazer para o mundo algo que é só uma percepção sua, né? Mas não tem uma sustentação mínima por parte daquela pessoa que aciona o polícia militar. Mas os policiais eles são treinados para isso. Às vezes quando ele chega no ambiente, não só na fala com ela, mas no que ele olha, num objeto fora do lugar, né? Num cartão de crédito, num cartão de débito que está em um determinado lugar, devia estar em outro, por exemplo, né? Estou falando aqui num fato concreto, né? Ele chegou, o militar perguntou, né, assim, você só tem conta, né? Onde conta? Ele falou, não, meu cartão está com ele. Aí claramente você via ali que quem ditava as ordens da questão econômica era dele, né?
Ah, não, mas a senhora conversou? Que não conversei, né? Hoje ele reclamou que eu estou gorda. Ele falou que eu preciso de uma academia. Ele falou isso, que o meu cabelo está sacudo, então você vê claramente uma violência psicológica. E aí o nosso desafio hoje tem sido para que os nossos policiais consigam materializar isso, né, na intervenção que eles fazem, levar isso para que ela seja, para que sirva aí como um cubo de prova, mas para tratar aquela questão ali da violência. Mas eu gostaria de reforçar isso, né, de tudo que vocês estão falando, a gente vai internalizando isso, a gente precisa melhorar o ser, né, depois que se melhorar o ser, as pessoas costumam dizer muito, né, eu falo da polícia, né, a polícia é isso, a polícia é aquilo, você quer uma polícia melhor? Vamos melhorar a sociedade. Eu sou um da sociedade que fui sacado e fui para cá. O homem agressor é um da sociedade que casou, a mulher vítima é um. Então, né, a partir que você começa a melhorar, você começa a educar melhor, né, começa a fazer entender o seu papel dentro da sociedade, eu acho que a gente caminha para poder prevenir essa violência. Eu queria fazer uma abordagem aqui, porque nós estamos falando muito da mulher. Quem faz abordagem que eu sou mulher, não deixa assim. Brincadeira. Pode abordar. Ao homem, porque nós estamos falando da mulher. Sim, sim. O senhor já presenciou a equipe, talvez, de violência doméstica contra o homem, né? No caso, ao contrário agora. Eu sei que não se aplica a lei do Maria da Penha, no caso do homem é o Código Penal, sim, né? Sim. Então é diferente, né? Mas existe, tem muitas ocorrências nesse sentido? Tem muitas ocorrências? Na verdade, Cleonide, violência doméstica não tem graça nenhuma, né? A gente brinca aqui, faz essas brincadeiras, mas é justamente para não tornar o tema mais tenso que ele é. Mas tem muitas situações. A gente vivencia situações como a Cláudia comentou aqui, de você pegar uma mulher que está usando o Instituto Maria da Penha, ele está usando a medida protetiva, ela está usando toda a energia do Estado efetivo para satisfazer uma vontade dela, um pensamento dela. Já tinha um claro desejo de afastamento da pessoa, e aquilo se dava não porque ela sofreu violência, mas por uma questão ou outra, sim, mas ela simula uma situação de violência e começa, sim, a usar o sistema para poder fazer valer a vontade dela. Isso acontece várias vezes e ainda bem, né, que os atores do sistema de proteção aí da mulher têm percebido isso, tem um olhar treinado. Então, acontece muitas vezes também do homem, sim, ele ser tomado, né? Eu vou voltar a um outro comentário da Cláudia, que ela falou que quem sofreu a violência, ou ele vai replicar, né? Eu não sei qual escola que só foi formada, não sei, né? Mas tem um negócio que você, a minha menina fala isso comigo, sou pai, quando eu for casar, vou ter dificuldade, porque a gente foi buscando alguém do perfil disso, não que eu seja melhor, não é isso, né? Olha a referência, né? Olha a referência. Eu estava vendo as duas discutindo lá e falando isso, né? Exatamente. Vou ter que buscar alguém. Eu falei, rapaz, então eu vou arrebentar, porque o cara que você conhecia vai ter que lavar a vasilha depois da janta, então, brincadeira, né? Mas enfim, então tem esses casos, sim, né, de homens que têm um padrão de comportamento adequado, ele entendeu o papel dele na relação, ele é trabalhador, ele é provedor do lar também, ele ajuda as questões familiares, né? E aí a violência vem de outra parte, né? Há pouco tempo teve um que fez um comentário decente, já tem que criar um Zé da Penha para nós, né? Que eu não aguento mais, né? Teve esse comentário, mas existe, e aí a gente dá a tratativa que a lei pede, né? A lei determina, tem os protocolos para isso, mas existe casos gravíssimos, né? Recentemente isso aconteceu aqui no bairro Veneza, né? O cidadão chegou em casa, não vamos discutir quem deu o caso ou não, mas ele era um usuário crônico de bebida, chegou em casa embriagado, o argumento da pessoa que agrediu foi, eu não aguentava mais, né? E ele, numa fala dele, cobrou algo, a hora que ele virou, que ele estava de costas para ela cravou uma faca nas costas dele, né? Então foi um homicídio causado por uma mulher dentro da lá, né? Então tem essas questões, evidentemente que em número menor do que das registradas contra a mulher. Sim. Né? Pois é, então, Maria Helena já até começou a abordar, nós podemos então afirmar, Maria Helena, que toda essa violência, né, doméstica, seja ela tanto, né, provocada pelo homem ou pela mulher, ela pode trazer transtornos psicológicos para os filhos no futuro. Ele pode desenvolver alguma doença, algum transtorno no futuro. Eu acho que isso a gente precisa falar bastante, deixar isso bem claro sobre essa importância. O ambiente estressor, de forma geral, ele já traz, né, uma situação que pode sim gerar uma patologia, né, e ser diagnosticada aí a partir de um acompanhamento. Então, assim, o mais comum
para a criança, né, ela vem se desenvolvendo num contexto de violência, ela pode gerar um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ela pode desenvolver, inclusive, o transtorno do pânico. Porque é aquela tensão o tempo todo, ela está vivendo, ela está chegando da escola, não sabe como que ela vai chegar e o ambiente vai estar em casa. Ela está dormindo, de repente ela acorda com uma situação de violência. Então ela está no tempo todo em estado de alerta. E esse estado de alerta pode sim trazer uma situação emocional que a longo prazo pode até se tornar aí crônico, né? Uma situação que vai perdurar aí pelo resto da vida. Então, esses dois transtornos são mais comuns quando acontece em situações assim. Fora os outros perigos e riscos, que é o envolvimento com droga, né? A situação, né? A bebida alcoólica, né? A questão da sexualidade. Muitas vezes ela ou ele vai desenvolver um comportamento sexual desregrado, sem limite, muitas vezes até por causa da busca de afeto, um contato físico que não seja violento, ou às vezes ela vai ter como referência, né, igual o capitão Jones falou, né, tem uma referência, a gente faz uma referência, nós temos uma pessoa que é a nossa referência, então de repente ela faz uma referência com uma pessoa que também é agressor. Então ela vai se relacionar com uma pessoa que também vai responder aquela referência de amor que ela tem. Porque ela aprendeu entendeu que aquilo ali é uma forma de amar. Ela ou ele, nem a gente está falando num contexto geral. Então pode trazer inúmeras complicações, né? Desenvolvimento na escola, a queda vai ter. Então questão de aprendizado, a questão da própria profissionalização. É uma dificuldade de relacionamento interpessoal. Vai ter essa dificuldade. E aí parte para as questões profissionais, relacional, afetivo, às vezes até com o próprio filho, né? Tem mulheres que desenvolvem aí, até na própria gestação, aquela repulsa. Né? Às vezes ela gera a criança, ela tem a criança, mas ela não aceita. Então tem uma série de questões, a gente tem que ter esses cuidados mesmo. O ser humano, ele é um ser relacional, ele é um ser afetivo, né? A gente busca essa relação afetuosa o tempo todo. Então essa criança ela pode ficar muito vulnerável a outras formas de abuso, porque ela vai em busca de um carinho, ela vai em busca de uma outra atenção, então ela pode ficar vulnerável ali também às outras situações de abuso. Então nós precisamos entender isso. E para a mulher fazer uma denúncia ou sair de um relacionamento, ela precisa de apoio, porque ela tem vergonha, ela sente medo, ela sente insegurança, ela se sente sozinha, frustrada, fracassada. Então olha só, quanto sentimento que ela tem ali, que muitas vezes ela acaba mantendo a relação por falta de apoio, por falta de um cuidado, né? A questão da família, porque ele é um bom pai, porque ele é um bom marido, mas não está ali vivendo, né? Não está ali entre quatro paredes, vamos dizer assim, ouvindo, né? Porque todo o abusador ou abusadora, né, que parte para essas questões de violência, ele vai conquistar primeiro, ele precisa dessa conquista, né? Ele é sedutor. Então, às vezes, igual a Cláudia falou aqui, daquele cuidado inicial, aquilo tudo ali, aquilo ali é o quê? É uma forma de controlar. Porque enquanto eu mando flores, enquanto eu cuido, eu sei aonde que ela está, com quem ela está, o que ela está fazendo, que hora que ela chegou, que horas que ela saiu, isso é o quê? É o controle, né? Então, aí, dependendo da pessoa, ela vai entender aquilo como amor, como afeto. Vou fazer um comentário aqui, Granite. Primeiro, a gente tem que, para quem está vendo, nos assistindo aí, não tem problema mandar flor, pode mandar bombom. Pode tem que tomar cuidado aí. Né? Sobretudo as esposas, né? Exatamente, valorizar a família, isso é importante. Eu tenho um amigo que no final de semana. Não seja com espinhos. Não, mas nesse sentido, né? Isso faz parte das relações. Né? E as flores também, né? Conversando com um jovem, ele já conhece há algum tempo,
um ciclo social nosso, né? E ele me contando, aí eu conversando, ele me deu a notícia que os pais se separaram, né? 25 anos de casado e tal. E conversando com ele, eu fui tomado um pesar, porque 25 anos de casamento é uma história, né? 2 anos é uma história, é sempre uma história. Eu conversando, tentando entender a causa, ele tem liberdade para isso, ele falou assim, senhor, mas ô Johnson, foi melhor assim. Está muito mais leve agora. Eu não estou falando aqui que todo mundo, primeiro sintoma deve separar, não é isso, né? Mas é o impacto que isso causa na criança que cresceu dentro do ambiente violento, né? O que a gente espera com um jovem desse, ele está sofrendo com 25 anos. Exatamente. E ele achou que o lar ficou leve. Então ele estava sentindo. Ele falou, só está melhor assim. Eu falei, mas e aí, estão pensando em voltar? Ele falou, não, tomara que não volte. Sim. Ele falou, tomara que não volte, né? Minha mãe está mais tranquila, meu pai está bem e tal. Mas já é aquele pensamento de que se voltar pode acontecer novamente, né? Então, olha só, o estresse que ele viveu, ele não quer que aquilo se repita mais. Mas eu não estou falando aqui, é importante nós dizermos isso, não somos só para deixar, não. Estou falando, é uma experiência que, dentro daquilo que a Mariana falou, que eu percebi, né? E eu ouvi ele e falei, rapaz, olha que ponto que chega, é a nossa responsabilidade, né? Para quem decide. Olha, eu não pedi para nascer, só falou, né? Eu tenho filho, quando você. Outra coisa, conversei com a minha filha, ela falou, pô, não, você não é tanto. Eu falei, pode levar o dinheiro? Ela falou assim, não vou gastar, não, mas vou gastar. Filha, eu estou te dando, minha obrigação nesse caso aqui, né? Você não pediu para nascer. Eu tomei a decisão, eu e sua mãe, de criarmos uma família, e nesse contexto você entrou, então eu tenho uma responsabilidade sobre você. Isso, né? É até uma fala importante, né? Nós temos a responsabilidade. Exatamente. Então, você está passando para ela a noção de responsabilidade, né? Porque a obrigação, ela vem como se fosse uma imposição, né? Se eu tenho que fazer, não, eu tenho a responsabilidade para agir dessa forma, para fazer dessa forma, e estou fazendo, né? Sinta-se feliz por isso. Às vezes, é uma coisa que o ser humano não está acostumado a receber elogios, já percebeu? Né? O ser humano está tão assim, tenso a todo momento, porque às vezes recebe um elogio, não agradece, né? Não sabe agradecer. Então, essa questão de valorização. Nós precisamos saber que nós temos valores. Né? Nós precisamos nos valorizar em todos os sentidos. Então, quando receber um elogio, agradece. Né? Sinta-se bem, muito obrigada. Porque às vezes a pessoa fala assim, não tem de quê, não foi nada, né? Então, quer dizer, olha só, ela não está se dando o valor e nem está agradecendo aquelas palavras que estão chegando até ela. Vocês estão falando dessa questão de tempo, de dar valor, de se dar valor, fiquei lembrando de algumas, né, eu já trabalhei com mulheres de violência, acho que com uns 8 anos, e você vai lembrando algumas falas, né? Teve um caso, assim, que eu nunca vou me esquecer dele, que eu atendi uma senhora de 62 anos. E ela me falou assim, olha, minha filha, na época eu estava quase recém-formada, eu devia ter uns 3, 4 anos de formada, ela falou bem assim para mim, minha filha, deixa eu falar uma coisa. Eu errei muito na minha vida porque eu queria dar o melhor para os meus filhos, e querendo dar o melhor, eu dei o pior. Aí, tentando entender, ela me disse que ela ficou 42 anos casada, e que ela sofreu violência por 42 anos, ela casou com 20 anos. E ela sofreu violência por 42 anos porque ela tinha 6 filhos. E o marido, né, ela achava que ele era um bom pai, um trabalhador, um bom provedor, e ela sofria violência, e eles assistiam, e ela colocou na cabeça dela, quando o caçula fizer 18 anos, eu vou me separar. E quando o caçula fez 18 anos, ela estava com 62, ela se separou. E aí, por incrível que pareça, o marido adoeceu, e ela começou a cuidar de tudo, do dinheiro dele, tudo mesmo separado. Ela falou assim, agora ele vai, tudo que ele não deixou comprar, eu vou comprar. Porque ele não deixava. E aí ela falou para mim assim, olha, o que eu quero dizer foi o seguinte, eu mantive um casamento de 42 anos, pensando que os meus filhos iam sofrer. Quando eu me separei, os meus filhos falaram assim, mamãe, nós sofremos a vida inteira porque a senhora não separava. E ela achando que ela estava fazendo pelos filhos. E aí muitas mulheres que a gente atende, falam assim, mas eu vou jogar 18 anos de vida fora, eu vou jogar 20 anos de vida fora, eu estou com 18 anos. Eu já acostumei, que aí é grave, naturaliza a violência. Eu já acostumei, ele é grosso mesmo, ele é ignorante, acostumei. Só que isso é tão danoso para os filhos, tão danoso. E uma outra coisa que eu preciso falar muito para as mães, né? Essa questão da responsabilidade com o filho, como o capitão falou, eu quis ser mãe, ter aquele filho, né? Ele quis ser pai, porque se eu ficar expondo ele àquele ambiente violento,
pode chegar um momento que eu posso perder meu filho. Né? Eu já participei de alguns momentos de retiradas, onde a causa ali era violência doméstica, acabou refletindo na criança, e as crianças foram retiradas. E aí é um desgaste emocional enorme para a criança. Às vezes uma ruptura que não tem conserto, entendeu? Não tem volta. É um trauma ali na alma da pessoa para o resto da vida. Então a mulher, quando ela sofre uma coisa, eu sempre falo para as mulheres que a gente atende, olha, enquanto você é adulta, você sabe que você vai aguentar, mas a sua criança não. Então, muito cuidado, porque todas elas, gente, falam, mas olha, mas e seu filho? Não, mas olha só, estou tentando resolver, porque, né, vou resolver isso, a criança... Não, eu tenho um pouco de medo do pai. Eu já peguei uma criança que fez um desenho, enquanto eu atendia a mãe, observando o desenho, deu uma folha branca para um papel e fiquei pensando com a mãe. Ela desenhou a casa, ela colocou o irmãozinho, a mãe, dentro da casa toda, e não tinha o pai. Eu falei, cadê o seu pai? Ela falou assim, papai não, só mamãe. Eu tenho 4 anos. Muito claro no desenho que para ela a casa dela é a mãe, não é o pai. Uhum. Né? E essa mulher é vítima de violência. Sim. Então, muitas vezes as mulheres, a mulher tem essa coisa de querer proteger a cria, né? Ela acaba desprotegendo. Então, tem que ter mais cuidado. Eu queria pegar um gancho aqui na fala de vocês. E eu preciso falar sobre isso, mesmo porque a gente vivenciou o diagnóstico, vocês participaram, né? Então participou da pesquisa, a Cláudia participou, a Maria Helena, e nós conhecemos o diagnóstico de Patinhas, sabemos, um dado que me chamou muita atenção no diagnóstico foi da Polícia Militar, do aumento de ato infracional em 2015. Assim, me chamou que subiu tipo assim, 70% de um ano para o outro. Esse foi um dado que me chamou muita atenção. E aí eu queria, sabe, hoje, trazer uma fala aqui, principalmente quando nós temos crianças e adolescentes que às vezes estão dando trabalho. E as pessoas que lidam com essa criança, com esse adolescente, seja professor de sala de aula, né, diretor, seja qualquer profissional, nós precisamos tentar entender o motivo pelo qual essa criança é rebelde ou está trazendo um certo desconforto ali para o ambiente, porque muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, eles estão, então, refletindo tudo aquilo que eles vivenciam dentro de casa. Então, eu queria fazer um alerta mesmo, né? Trazer essa ideia de se averiguar primeiramente a situação dessa criança, desse adolescente, no seu contexto familiar, para que alguma solução possa ser proposta para ajudar, porque às vezes essa rebeldia, às vezes esse empenho do menino ser diferente dentro de sala de aula é um pedido de socorro. Ele está ali externando tudo aquilo que ele vivencia dentro de casa e ele está ali externando a violência que às vezes ele vivencia e está pedindo socorro. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, os professores, todos os profissionais que lidam com essa criança, com esse adolescente, para entender em primeiro lugar o contexto que essa criança vive. Olha só, Cléo, é muito importante a sua fala. Nós vamos recordar que um pouquinho a gente passou agora há poucos tempos sobre a questão do aniversário do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. E a gente fez aí algumas falas, né, algumas lives, palestras sobre isso, e eu sempre trago para a população uma reflexão. A população não conhece o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e costuma dizer que a maioria das coisas que acontecem com os atos infracionais, né, que as pessoas falam de forma de senso comum, de, né, vários nomes aí, pivete, moleque, eu acho que a polícia sabe mais que eu sobre esse sentido, mas a questão é, a gente precisa pensar no que a Clemente falou, nesse contexto dessa criança, desse adolescente. Vamos falar principalmente do adolescente. Sim. Vamos dar aqui como exemplo os nossos adolescentes que são vítimas, aí eu falei vítima primeiro, de violência sexual e física. Sim. E doméstica. A gente, pela nossa experiência, esses adolescentes, eles trazem uma resposta de tudo que viveram muito assustadora, né? Com atos, assim, que as pessoas que não estão dentro do contexto de trabalho falam, nossa, esse adolescente tem que ser preso, né? Ficar a vida inteira preso, vamos colocar 10 anos, né? Maioridade penal, vamos diminuir, porque o menino é impossível. E quando você vai
né, nós somos profissionais, vamos buscar e fazer um resgate histórico da história desse adolescente, foi um adolescente que foi desprotegido desde o ventre da mãe. Isso eu falo sempre, eu gosto sempre de fazer uma analogia entre as nossas gestações e as gestações desses meninos, que muitas vezes não, o primeiro direito que eles têm de pré-natal é negado, né, já não existe um pré-natal, e não tem o direito ali a fazer a questão da vacinação, do cuidado quando nasce, e também eles são criados desde muito novinhos, à base de socos e pontapés, e vivenciando um ambiente, às vezes, hostil. Muitas vezes o projetor está ali fazendo a droga do lado do menino, e esse menino vai crescendo sem nenhuma proteção, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado daquele que tinha a obrigação de cuidar, né, do pai e da mãe. E aí, quando ele é adolescente, ele vai barbarizar. E aí, pior, ele é um adolescente que passou por tudo sem ninguém ver. Eu falo que o sistema é falho, infelizmente eu faço parte, eu posso falar, o sistema é falho. Geralmente esses meninos aparecem para o sistema quando eles cometem o primeiro ato infracional, né, Johnson? Quando ele comete o primeiro ato infracional, ele aparece no jornal, na mídia, todo lugar. Mas ele não apareceu antes para ninguém. Ele foi negado o direito à educação, foi negado o direito à saúde, foi negado o direito ao lazer, foi negado o direito à proteção do lar, mas na hora que ele comete o primeiro ato infracional, ele é visto, ele deixa de ser invisível. E aí a gente precisa fazer uma análise mais crítica da vida desse adolescente. Sim. Eu sempre digo, gente, você viu o adolescente que colocou fogo em tal lugar, adolescente de 12 anos, peraí, o que ele viveu? Até 12 anos para fazer isso. O que leva um menino de 11 anos a dar um tiro numa pessoa? O que ele viu? Né? A gente vê, outro dia eu recebi um vídeo lá de uma comunidade do Rio, não sei se você chegou a ver esse vídeo, entristecedor, meninos de 8, 9, 10 anos, eles todos fizeram vários fusíveis, não sei se você chegou a ver, com canos, fizeram um colete com papelão e colocaram aquele negócio, só um era policial, só um tinha um colete de papelão, assim, o resto tudo tinha aquela touca e vários fusíveis de cano, e eles brincando de traficante no muro. Todo menino de 8, 9, 10 anos, a referência deles é essa. Isso. E aí esse menino cresce, ele que é bandido? O bandido somos nós que não estamos vendo isso. Né? São os adultos que não estão vendo isso. Dizer que a culpa do crime do Brasil é dos adolescentes é cruel, entendeu? Então, quando as pessoas elas julgam, né, vamos rasgar esse ECA, precisa ver a história desse menino. Todos os adolescentes nossos, você conhece muito bem, você também, e a polícia também, que estão conosco, ou no centro socioeducativo, ou nos abrigos de vítimas de violência, tiveram uma vida que nós não suportaríamos ter. Então, as pessoas precisam, são meninas que com 7, 6 anos foram abusadas sexualmente por um adulto, por um homem que cometeu penetração numa menina de 6 anos. Eu já atendi um bebê de 2 anos penetrado por um homem, que ficou na UTI e quase morreu. E aí as pessoas precisam ver isso, porque nós protegemos os nossos filhos. Sim. Mas essas crianças não são protegidas. A gente consegue imaginar uma criança de 2 anos sendo penetrada por um homem adulto? Então a gente precisa ter isso, não pode ter uma concepção, não, os adolescentes são culpados, vamos prender todos eles, vamos deixar lá, depois mantém preso, porque não é, a sociedade é cruel. Então a gente precisa ter um pouco mais de análise nessa situação, porque isso que você falou é o que realmente acontece. Ninguém vê essa criança, desde quando ela nasce, ninguém vê. Quando ela chega lá na rua e rouba um celular, todo mundo vai ver. Se ela faz uma coisa pior, vai sair até no Jornal Nacional, né? Mas nem todo mundo despreza, então a gente precisa ter esse cuidado, porque elas estão sendo criadas de uma forma muito hostil. Isso. O capitão falou bem sobre a questão de mudar a sociedade, mudar o ser, né? Que é o que nós precisamos melhorar no nosso ser, melhorarmos como pessoas, né? Nós vivenciamos isso muito de perto, quando a gente fala das violências, que a gente percebe que a violência do lar, ela é o reflexo hoje na vida de adolescentes. Eu vou trazer aqui para os adolescentes que nós vivenciamos, o projeto que nós executamos com o Centro Socioeducativo. Eu não vou entrar em detalhes, porque nós já até tivemos aqui um bate-papo sobre o ato infracional, né? Mas não é o nosso motivo aqui agora. Mas é só para relacionar. Tipo assim, 80% daqueles meninos que lá estavam, que estavam conosco ali no projeto, nós tivemos que fazer um trabalho com as famílias e fomos conhecer a família daqueles meninos e podemos dizer e afirmar que era um reflexo de famílias, de violências, de desproteção que eles tiveram, né? Eles estavam simplesmente refletindo alguma coisa. E a gente percebeu isso nessa análise que nós fizemos, de encontro com as famílias, de conhecer as famílias. A gente não tinha como dar certo mesmo, não, sabe? Era certo que ia dar errado. Porque
para entregar a exceção, né? Aquele adolescente que teve uma vida maravilhosa e cometeu o ato infracional, vai jogar todos por esse, mas é exceção. É exceção. Então, assim, a violência doméstica, a vivência ali do lar, ela tem esse reflexo, ou negativo ou positivo, na vida da criança e do adolescente, sem sombra de dúvida. É verdade. E por que é exceção, né, Cláudia, quando você falou da questão da classe social? É porque a classe mais vulnerável, ela é em maior quantidade, né? Então, o ambiente, ele exerce um poder muito grande. Então, o ambiente, ele é reforçador dos comportamentos. Como a classe vulnerável, o ambiente é muito maior, então as violências também serão muito maiores. Lá também tem um número maior de violência. Mas, em todas as classes sociais, existe aí essa questão da negligência. Por que esse adolescente, seja ele de família mais abastada ou menos abastada? Por quê? Porque ele foi negligente, ele sofreu uma negligência em algum momento da vida dele. E aí, isso vai acontecer para ele como um sentimento que não foi entendido. Ele não teve momento ali de expressar aquela dor, ele vivenciou alguma situação que ele não elaborou, e aí ele pode se revoltar, se comportar de uma outra forma. Então é muito importante, igual a questão do ECA, vamos conhecer os direitos, né, dessa criança, quais são os direitos dela, o que eu posso fazer para sanar essa situação, o que eu posso ajudar, porque ela é uma pessoa, e é uma pessoa que tem sentimento, que tem emoção. O bebezinho lá no ventre da mãe, ele tem uma reação ali afetiva, né? Ele tem um sentimento ali. E aí, aquele sentimento, ele vai se materializando, né? Pode ser uma raiva, pode ser um ódio. A raiva, ela pode ser lá na infância, sentida, e ser sentida lá na vida adulta da mesma forma, a mesma intensidade. Na infância ele teve um tipo de comportamento, de repente uma pirraça. Por que aquela criança está fazendo pirraça? É porque tem alguma coisa ali que ela está querendo manifestar. Lá na vida adulta ele pode dar um tiro numa pessoa, né? Então, o que a gente pode fazer ali? Entender isso é muito importante. Na nossa casa, na nossa profissão, onde a gente estiver, o que eu posso entender para o meu aluno que está com um comportamento agressivo, o que está acontecendo ali? Mas isso vai depender de mim. Eu tenho tempo para isso? Eu quero tirar um tempinho, olhar para aquela situação, né? Adolescente, a fase, né, pré-adolescência ali, é uma fase que a gente precisa, aquela pessoa em desenvolvimento precisa de limites. É uma confusão muito grande. Ora, eu não posso fazer isso porque eu ainda não sou adulto. Ora, eu tenho que fazer isso porque eu ainda sou criança. É uma confusão muito grande. Então, conversar, impor limites. Limite é necessário. A hierarquia na família precisa existir. O seu filho não tem que ter um celular melhor que o seu. Não, por quê? Olha a sua história de vida, olha o que você fez, o que você trabalhou para poder conquistar. Ele precisa entender que, olha, eu tenho esse equipamento porque eu trabalhei, eu conquistei. Né? Nas minhas condições eu posso te dar esse. Os valores estão sendo invertidos. Né? Deixa de fazer para ele para fazer para o filho. O que o filho vai entender? Todo mundo tem que fazer o que eu quero. Todas as pessoas têm que fazer o que eu quero. Eu gostaria de fazer um recorte aqui dentro do que a Marina falou a respeito do conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Apesar de 30 anos, ele ainda sofre algumas críticas, né? Assim como a Constituição, acho que é muito abrangente, tem uma série de discussões em torno dele. Mas, de fato, as pessoas não conhecem o Estatuto, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para isso, para proposições, né? Talvez seja uma das escolas que muito tem sofrido, né? As professoras, diretores recorrem muito à Polícia Militar através do PROERD, da patrulha escolar, para atendê-las das demandas envolvendo adolescentes, pré-adolescentes. Talvez criar esse momento de discussão, de apresentação do Estatuto da Criança e Adolescente para os pais. Às vezes o pai, dependendo do nível de escolaridade, nível intelectual dele, ele não tem acesso à informação, à apresentação do ECA para ele, conforme que ele tem que ser apresentado, no sentido que ele quer produzir pessoas melhores, garantir direitos, né? Grandes empresas, nós temos empresas aqui que têm 2.000, 3.000 funcionários, quem sabe criar um ambiente para apresentação do Estatuto, as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, só conhecem uma coisa ou duas, só conhecem a internação, né? Só conhece que porque é menor, 14, 2 anos, né? Tinha que ter 16, é só essas discussões que ficam em voga, né? Essa proteção protege o
Exatamente, protege a criança, mas né? esquece Lá tem os deveres do adulto. Né? Do adulto, justamente, da sociedade. E do próprio adolescente, né? A gente comemora, né? Por exemplo, nós comemoramos 30 anos, mas é importante as pessoas conhecerem ele, né? Para poder levar efeito aquilo que está. E aí eu digo, Mariana, com muita tranquilidade, que a quantidade de dinheiro que você tem, a posição social que você ocupa, ela não é determinante. Ela, com certeza, ela tem um papel importante ali no desenvolvimento do ser, né? Mas ela não é determinante para a formação do cidadão. Eu falo por isso que nós vamos nas comunidades periféricas, né? E é onde o lote é mais barato, onde, né? A periferia, essa é a característica dela. Mas você encontra pessoas ali dentro ali com valores, com comportamento cidadão, assim, invejáveis. Invejáveis, e nasce ali para pessoas, né, profissionais, pais de família, né? Eu dou exemplo aqui, eu fui na casa de um cidadão que, um garoto recém-casado, né? Parceiro nosso da PM, amigo nosso lá, ganhou um salário de 1.200 e pouco. A esposa, 900 e pouco. Mais uma casa bem estruturada naquilo que ele pode, né? As contas em dia, o filho bem educado, né? Ou seja, isso não é determinante, né? O que é determinante é realmente, eu volto a dizer aqui, é o ser bem formado, né? Eu acho que isso aí acaba impactando. Bom, nós estamos chegando bem ao final, né? Mas tem duas questões que eu queria levantar aqui. Quais são os serviços, eu não sei se dá para falar, quais são os serviços hoje no município de Ipatinga ofertados a essas vítimas? Né? Nós temos algum serviço que poderia ser acessado? Então eu gostaria que nós falássemos aqui hoje. Nós temos uma rede em Ipatinga para essa mulher vítima de violência. Na assistência social, na Secretaria de Assistência Social, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende vítimas de violência. A mulher ela pode chegar lá de 8 às 18 a qualquer momento, porta aberta para a mulher vítima de violência. Fica na Rua Pouso Alegre 34 e muitas vezes a mulher não tem coragem de acionar ali o 190, né? No momento ali de medo, alguma coisa, e aí ela pode procurar o CREAS primeiro. Existe também hoje na Polícia Militar a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que tem feito um trabalho na cidade muito bacana. Existe, além disso, o Ministério Público, a Promotoria, né, de Mulher Vítima de Violência, que também fica no centro de Ipatinga. Nós temos, além disso, nós temos 5 CRAS em Ipatinga. Aquela mulher também que não queira ir no CREAS, ela pode ir ao CRAS, e ele vai ter uma escuta, uma acolhida, e ela vai ser direcionada. Nós temos, além disso, o Centro de Prevenção também, que também é preparado para receber essa mulher. As unidades básicas de saúde, onde a mulher às vezes tem intimidade com uma enfermeira, com uma auxiliar de enfermagem, com um agente comunitário de saúde. Temos a Delegacia da Mulher, no Iguaçu, né? E aí as pessoas questionam muito por que Ipatinga não tem uma instituição de acolhimento para a mulher vítima de violência. Eu vou dizer o seguinte, eu devo ter que ir em Ipatinga só aí, eu tenho acho que 12 anos só de assistência social, trabalhei na saúde um tempo, na assistência social 12 anos. E nós nunca tivemos uma demanda de uma mulher que falasse assim, eu quero ir para um abrigo. As mulheres sempre nos procuram falando assim, olha, eu quero ir para a casa da minha mãe, eu quero ir para a casa de alguém, e a gente sempre providenciou para essa mulher ir, com toda a segurança, algumas vezes pedindo a ajuda da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Conselho Tutelar, que também faz parte dessa rede. E nós temos também, nós criamos, depois de muita conversa, nós chegamos à conclusão na Secretaria de Assistência Social que nós íamos todo ano deixar previstas vagas em hotel, no caso da mulher precisar de sair de casa e não poder voltar. Essa mulher que precisa fazer a denúncia e não pode voltar, ela pode nos procurar do mesmo jeito. Ela vai ser abrigada, ela vai ser protegida, ela não vai voltar para casa. Porque eu cheguei a visitar alguns amigos no Brasil e todos eles com muitas vagas. Por quê? Porque essa mulher precisa deixar tudo para trás, inclusive seu celular, pegar só os seus filhos e ir para esse abrigo onde ninguém sabe onde é. E aí o agressor fica solto e novamente a vítima fica presa. Então, em Ipatinga nós não temos essa demanda, né? Não adianta eu criar um serviço que é um serviço de alto investimento para não ter demanda. Eu preciso criar um serviço que eu vá atender. Então, foi decidido que nós temos hoje uma previsão de vagas, quantas forem necessárias, para essa mulher que não pode voltar para casa. Acontece muito, Cleonês, nós tivemos aí no mês passado uma mulher que estava dizendo o tempo todo que ela não sai porque ela não tinha para onde ir. E aí nós falamos com ela, não, você tem para onde ir. Nós vamos providenciar para você, e ninguém vai saber onde você está, para você ter um tempo para ir para a casa da mãe que morava no Paraná.
E essa mulher, depois que a gente fez tudo, inclusive empenhou, pagou, ela não vou mais. Então, o que acontece? Muitas vezes a mulher procura uma justificativa por uma coisa que ela não tem coragem de fazer. Então, qual é a melhor justificativa? Ela não tem abrigo, não vou fazer denúncia, não vou fazer denúncia. Mas a Polícia Militar está aqui, pode falar melhor do que eu, o quanto quando uma mulher quer tomar providência, ela funciona. Hoje o Ministério Público está integrado com o Judiciário, que está integrado com a Polícia Militar, que está integrado com a Defesa Civil, com a Defensoria Pública, com a Polícia Civil. Os policiais de patrulha de violência doméstica têm um trânsito aberto com o Ministério Público, sempre estão lá, com o CREAS, eles são parceiros do CREAS, nos ajudam quando é necessário. Então, assim, quando essa mulher tem o desejo, como ele falou, né, tem que escolher, tem que querer, porque eu não posso querer por ela, né? Uma coisa é ela colocar a criança dela e o adolescente dela em risco, é lei, é contra a lei, o Conselho Tutelar pode agir. Mas quanto a ela, eu não posso chegar lá e retirar a força da casa dela, resolver a questão da violência dela. Ela precisa querer, precisa fazer um movimento para isso. É para isso que o CREAS existe. Para que esse tempo dessa mulher, se for 1 ano, 5 anos, 10 anos, o CREAS vai atendê-la, até que ela consiga tomar seu primeiro passo. Então, tinha que ter uma rede constituída, a gente sempre reúne, conversa. Essa questão do agressor, o Judiciário vem trabalhando com essa questão do agressor, inclusive diminuindo como fala, quando é preso? A pena, né? Diminuindo a pena. Ele vai participar de um grupo, com psicólogo, assistente social, vai entender o universo daquele homem também, por que ele comete aquela violência, porque tem as reincidentes, né? O homem é preso, solto, preso, solto, preso, solto, então também não é interessante, não é isso que a gente quer. Mas aí já está funcionando. Esse serviço de capacitação, vamos usar esse termo, capacitação do judiciário? Não é capacitação, né? Assim, o agressor, depois eu posso ficar melhor que eu. Ele é preso, e aí ele tem lá a sua pena, né? Vou chutar aqui, sei lá, 3 meses. E aí o juiz faz uma progressão de pena para ele participar de uma atividade com o pessoal do Centro de Prevenção. Não é uma capacitação, né? É mais uma sensibilização, né? É aquele esforço que nós falando aqui de tratar não só a mulher vítima, mas tratar também o agressor, mas então né? Está funcionando, capitão? Isso funciona aqui? Ficou acertado a última tentativa. Está funcionando. O que estava acontecendo? Só que a pandemia ela colou, né? Está funcionando desde 2018, né? Mas assim, a pandemia deu uma... A gente teve que ter uma reunião com o juiz sobre isso, e o juiz falou, não, eu vou estar potencializando esse serviço. A questão foi a pandemia. Que deu uma parada. Inclusive, o juiz chega para o réu e fala, eu vou diminuir sua pena, mas você tem que fazer isso, se você não fizer, você volta. Sim. E aí ele vai para lá e participa de um grupo, né? É um grupo de apoio onde os homens, são agressores, estão lá, e aí tem toda tem os profissionais de psicologia, serviço social e direito, e vão fazer um trabalho com esses homens lá. Isso funciona muito bem em outros estados. Tá? Eu já participei em outros estados, funciona muito bem, tem um resultado muito positivo. Alguns homens, eles entendem por que eles estão naquele processo, existe intervenção da saúde mental, então isso tem funcionado em alguns estados. Nós começamos com isso aqui mais efetivamente em 2018. Não, que bom, assim, a gente saber que já existe pelo menos um pensamento de um trabalho para trabalhar o agressor, não é? Porque não é só retirar a mulher da casa, esse agressor vai ficar ali, vai vir outra pessoa para ele agredir, então o agressor precisa ser trabalhado. Então isso é importante saber que até que em Ipatinga, né, já existe esse pensamento, essa preocupação em tratar esse agressor. Que, na verdade, se a gente for observar e fazer um diagnóstico de quem são os agressores, quem são as vítimas, você vai ver que a grande maioria deles, né, tiveram muita vivência com ambientes violentos. Sim. E você vai ver que existem pessoas que estão num processo violento e nem sabem porquê, às vezes. E a gente tem que desmistificar que todo agressor é mau, né? É um monstro. Né? É uma pessoa que está no processo, né, que é contra a lei, tudo, mas é uma pessoa que precisa sair desse processo. Isso é uma angústia antiga nossa da assistência social. Gente, quem trata o agressor? Quem vai tratar do agressor? Porque a gente ouve essas mulheres, a maioria vai, eu quero que saia com meu marido. Não. Eu já ouvi muita mulher falar assim, eu vou conversar com o policial para ele conversar com o meu marido. Porque a mulher tem uma ideia que o policial fardado vai conversar com o marido e ele vai mudar. Porque ela quer que ele mude. Ela não quer ficar sem ele. E ela tem a mulher tem uma questão com ela, que a mulher tem um projeto, isso é muito do feminino, estava lendo uma matéria sobre isso, que a mulher tem aquele projeto de salvar as pessoas, né? Isso é muito da mulher, da natureza da mulher. Né? Do cuidado, salvar. Então ela tem que, não, vou salvar aquele sujeito. Então a gente precisa tratar os dois, na verdade. São, não vou dizer um sonho, mas é um projeto, a gente já conversou isso, inclusive, com alguns atores da rede, né? De um ser de referência
né? Sim. Para aqueles casos em que se identificou a violência num primeiro momento, talvez ela não chegou na violência física, né, mas ela dá sinais que vai acontecer, chegar os dois, o marido e a mulher nesse centro, e cada um vai para o seu caminho para ser tratado da sua necessidade, né? Uma equipe multidisciplinar para ele, para ela um atendimento, né? Isso eu acho que é o que funcionaria, né, como política pública, para a gente sair do comum, né? Eu costumo dizer que a gente discute muitas vezes, né? Mas a praticidade disso é questionável. Quanto ao serviço da PM, Cleonide, nós temos relatório de violência doméstica, mas hoje qualquer policial militar, nós viemos aí nos últimos 3 anos, capacitando os nossos colaboradores, né, os nossos policiais militares, num treinamento que ocorre anualmente, uma semana que ele é recolhido. Digo recolhido, ele vai até a nossa sede, permanece uma semana treinando, e lá nós tratamos, tinha uma câmara temática só sobre a questão da violência doméstica, ensinando, capacitando ele a como intervir e interagir no ambiente onde a violência doméstica está presente. Então hoje qualquer mulher, se ela acionar para uma viatura, seja qual for, ela pode ter certeza que o PM que está ali, se ele identificar que é uma questão de violência doméstica, ele tem todo um protocolo, um padrão de comportamento que ele sabe que vai ter que adotar para aquela situação. Okay. Que é uma que nós chamamos da primeira resposta, quando você identifica a situação. Já no caso da patrulha especificamente, falando aqui, hoje é composto por policial masculino e feminino, eu tive notícia que agora acabei de receber, quando você estava falando, eu estava olhando aqui para ver os dados dos atos infracionais, né? E acabei vendo também. Nós vamos ter um curso agora, nesse ano, para capacitar novos profissionais. Essa patrulha, e aqui a gente faz menção do Cabo Heloísio e da Cabo Graziele, ela é a segunda resposta, é aquela que vai fazer essa interação com a rede, é essa que vai junto ao judiciário buscar uma medida protetiva, vai ver a necessidade da mulher, vai ver a necessidade do autor da agressão, né? Então, isso hoje é o serviço oferecido pela Polícia Militar, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A mulher ela pode acionar a PM, que num primeiro momento, uma patrulha nossa, ela vai fazer um contato, vai dar uma tratativa inicial, emergencial para aquele fato, mas ela vai comunicar, quando ela preencher um documento, um registro de evento de defesa social, já tem um íconezinho lá, né? Tem um pontinho, um campo parametrizado que ele vai marcar, e a nossa equipe ela vai identificar que houve ali uma situação de violência doméstica, já vai procurar aquela família e já vai dar uma tratativa ali. Eles estão procurando ampliar, né, melhorar esse serviço. Hoje nós temos em Belo Horizonte 2 companhias de polícia que equivalem a um batalhão, né? E a ideia é que toda cidade acima de 30 mil habitantes aí, ela tem aí pelo menos uma equipe atuando. No 14º aqui, é a pretensão do comando do 14º e do comandante da região ampliar isso também para cidades circunvizinhas, né? E no nosso caso aqui, o nosso batalhão, só para efeito de informação até para quem está nos assistindo, ele é dividido em 3 grandes companhias com responsabilidades territoriais. A ideia é que nós chegamos num ponto aqui que cada área de companhia dessa tem pelo menos uma equipe especializada para atendê-lo. Nós temos os 2 que estão fazendo, mas nós, como o serviço ele é bem oferecido, a gente sabe que ele dá certo, né? Ele tem dado certo, né? A demanda acaba aumentando e aí nós temos a necessidade de aumento efetivo. Lógico que esbarramos, né, na questão que vive, a questão do momento, né, de concurso e tal, mas nós temos aprendido a fazer muito com pouco, né, então a gente acredita que vai melhorar o serviço. E nós temos muitos resultados positivos. Temos algumas situações que nós atendemos em conjunto com a Polícia Militar, assim, que a mulher, a gente achava que não tinha mais jeito, assim, que chegou, né? E essa mulher hoje conseguiu sair dessa situação, está trabalhando e conseguiu levar a vida dela e separou, no caso. A assistência social também tem na seção de inclusão produtiva oficinas para mulheres que são vítimas de violência, para que elas, primeiro uma oficina, metodologia a primeira oficina é para a questão da autoestima da mulher, né? Eu mulher na sociedade, quem sou eu? E a segunda fase da oficina é o mercado de trabalho. E a gente tem umas parcerias, nós conseguimos encaminhar muitas mulheres para o mercado de trabalho, e isso é muito bacana quando você vê uma mulher que ela está desabrochando, né? Que ela está conseguindo sair daquela situação. Tem uma que dá entrevista para todos os lugares, que a gente fica até emocionado de ver ela falar, quando a gente lembra como ela chegou no serviço, né? Interessante. Então, vamos deixar aqui os canais de denúncia
Nós temos o 180, você pode falar melhor para nós? No caso, o 180 ele é nacional, né? No caso aqui tem o 190 da Polícia Militar, né? O que eu falei que funciona 24 horas por dia, no 181 também, um disco de denúncia, às vezes não é a pessoa que é vítima, mas conhece a situação de alguém que é vítima, quer se identificar, ele pode fazer a denúncia, que nós também vamos verificar também. E o próprio Net Denúncia também, que já é na internet. Você só clica lá, Net Denúncia no Google, vai aparecer que é a região e pode fazer por lá também, é um canal de informação. Então tá bom. Esse é um tema que, infelizmente, a gente, né, se for falar, vamos falar por 4, 5 horas aqui, que é um tema muito importante. Deixa eu só colocar um outro canal de denúncia. Tem também no site da Prefeitura de Patinga, tem um ícone lá, ouvidoria. Se colocar lá para a Secretaria de Assistência Social, a gente recebe muita denúncia no site da Prefeitura, tá? De mulheres pedindo ajuda. E também no 3829-8543. 8543. Bom, nós agradecemos ao capitão Johnson, Cláudia e Maria Helena. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo, né? Ao canal aí da Monça, ao canal do Epton, aos concurseiros. Nosso muito obrigado pela parceria. Esperamos vocês muito em breve para um novo tema, se Deus quiser. Um abraço a todos e tenham uma boa tarde.